Olá, galerinha! Bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje, nós vamos tratar sobre a segunda religião dentro dessas que a gente vai tratar agora. Vai seguir tratando. Nós falamos na última aula sobre o cristianismo e nessa aula nós falaremos sobre o judaísmo. Alguns podem até conhecer alguma coisa sobre o judaísmo, já ter ouvido falar. Esse símbolozinho que está aparecendo aí na tela de vocês, então, a estrelinha de Davi, como a gente costuma conhecer, né? Como estrela de Davi. Mas também tem outros nomes e eu vou falar isso com vocês ao longo dessa aula. Essa religião, algumas pessoas conhecem até por conta de ter sido praticada, inclusive, por Jesus Cristo. Jesus nasceu num lar judeu. E os judeus, eles esperam até hoje, eles não veem Jesus como a figura do Cristo, né, do Salvador, do Deus vivo. Eles veem a figura de Jesus como uma figura de um profeta, não a figura do Deus vivo. Eles acreditam que essa figura do Messias ainda vai vir. Então, vamos dizer que os judeus acreditam que o Salvador, né, o Messias ainda virá. Já os cristãos acreditam que o Messias já veio à Terra e ele retornará. Na realidade, as duas religiões elas acabam aguardando meio que a mesma coisa, só que tendo visões um pouco diferentes uma da outra. Tanto que os judeus eles seguem até um calendário diferenciado, porque para eles Jesus não foi o Cristo, não foi o Messias, né? Jesus não veio à Terra como o Deus vivo, mas sim como um profeta. Isso é o que acreditam os judeus. Então, eles ainda não começaram a contar o ano um, 2, como os cristãos contam, porque os cristãos contam após a vinda de Cristo, né? Então, nós brasileiros, a gente tem o calendário cristão, por isso nós contamos o ano após a vinda de Cristo. Então, nós estamos hoje no ano 2020, depois de Cristo. Então, o judaísmo ele tem também os seus detalhes diferentes do cristianismo. Vamos lá, vamos ver um pouquinho do judaísmo hoje. Judaísmo é uma das três principais religiões monoteístas. O que quer dizer monoteísmo, professora? Monoteísmo é aquela religião que acredita em um só Deus. Não existem deuses para uma religião monoteísta. Existe apenas um Deus. A religião que acredita em vários deuses é a religião politeísta. Então, o judaísmo ele é uma das principais religiões, uma das três principais religiões monoteístas do mundo. E é a mais antiga. Apesar disso, é a que possui o menor número de adeptos. Mesmo a gente vendo o número aqui parecendo ser gigantesco, né? Porque atualmente são 14,2 milhões de judeus pelo mundo. O número é grande, porém, pela população mundial, esse número é pequeno. A maioria dos judeus estão em Israel e nos Estados Unidos, mas é possível encontrar pequenas comunidades judaicas em outras partes do mundo, inclusive no Brasil. O judaísmo foi fundado por Abraão no século XVIII antes de Cristo. Então, foram 1.800 anos antes de Jesus nascer, foi fundado por Abraão o judaísmo. A religião se desenvolveu com a civilização hebraica através de Moisés, Davi e Salomão. Na visão judaica, Deus é o criador do universo e é quem influencia a sociedade humana. Os judeus se consideram membros da tribo de Judá e são chamados de povo escolhido de Deus. Para a tradição judaica, todos os judeus são descendentes diretos dos primeiros judeus, Abraão, Isaque e Jacó. Então, a gente vê aqui uma tradição muito antiga, né? E, na realidade, essa tradição judaica, ela consta também
no livro sagrado cristão, que é a Bíblia, né? Então, a gente vê a presença também do judaísmo lá nas origens do cristianismo. Os judeus seguem os ensinamentos da Torá e da Bíblia hebraica. Segundo a tradição judaica, a Torá teria sido escrita por Deus e nunca deve ser modificada. A Torá, gente, é como se fosse a Bíblia para eles, né? Para os judeus. Então, é uma Bíblia, né? Uma espécie de Bíblia, um livro sagrado, onde se tem toda a escrita da história que eles devem seguir. Eles acreditam que quem escreveu a Torá foi o próprio Deus. E normalmente essa Torá ela é escrita em pergaminhos, como essa foto do meio. Esses pergaminhos sagrados, eles são guardados nas sinagogas, que são as igrejas dos judeus, né? Os templos religiosos dos judeus. Mas essa Torá ela também já foi colocada em livro da forma que tem a imagem à esquerda. Ela foi editada dessa forma em livro também, só que ela é toda escrita em hebraico. Os judeus cultuam um único Deus chamado Javé, ou Jeová. Para o judaísmo, Deus é um ser onipresente, ou seja, está em todos os lugares, onipotente, ou seja, ele pode tudo, e onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas, que criou e influencia todo o universo e se comunica com o seu povo através de profetas. O símbolo sagrado do judaísmo é o menorá, um candelabro com 7 braços. Esse é um dos símbolos mais importantes, o menorá. As tradições religiosas dentro das ramificações judaicas são o judaísmo ortodoxo, o judaísmo conservador, o judaísmo reformista, o judaísmo reconstrucionista e o judaísmo humanista. O que são essas ramificações? Da mesma forma que eu falei na última aula, que o cristianismo ele tem denominações diferentes, são ramificações diferentes. Dentro do cristianismo nós temos o cristão católico, né? O catolicismo, temos o cristianismo ortodoxo e temos também o protestantismo. Essas são a divisão do cristianismo. São 3 divisões, são 3 ramificações, são 3 denominações diferentes. Já o judaísmo tem mais do que o cristianismo, mais divisões. E os seus cultos e rituais são realizados, como eu já falei, nas sinagogas, por sacerdotes chamados rabinos. Então, é o que a gente chamaria na religião cristã de padre, de pastor, para os judeus é o rabino. Os templos judaicos possuem uma arca na qual são guardados os pergaminhos sagrados da Torá. Segundo a tradição religiosa, a arca representa a ligação entre Deus e os judeus. Essa arca ela fica no altar, né, na parte central, na parte que é realizada realmente o culto religioso, é onde fica essa arca com os pergaminhos dentro que são retirados na hora do culto para ser feito a leitura. Abaixo eu coloquei imagens de rabinos diferentes. A primeira imagem, inclusive, é do Henry Sobel, que faleceu esse ano. Ele era um rabino famoso no mundo inteiro, né? Ele morreu até nos Estados Unidos. E ele ficou muito famoso por ter concorrido ao Nobel da Paz. Era uma pessoa que espalhava assim, a paz pelo mundo também, que pregava muito a paz. E aí ele era um rabino. Ali a gente tem imagens de outros rabinos que são dentro das ramificações diferentes. Vocês podem ver que tem características diferentes. Inclusive o último, que é um rabino ortodoxo, que tem esse cabelo diferentão lá, né? Pra gente é bem diferente, mas para os judeus não é tão diferente assim de se ver pessoas com esse estilo de cabelo, essas roupas, né, as vestimentas,
que são típicas da religião judaica. Aqui a gente tem a imagem de uma sinagoga. A sinagoga por fora, gente, ela é super diferente. Em cada local, ela é de um jeito. Aqui a gente tem uma imagem de uma sinagoga bem bonita, mas tem sinagogas que são bem simples, assim, bem cara de casas, de prédio normal. Por dentro, a maior parte das sinagogas é da mesma forma dessa foto, dessa primeira foto que vocês têm aí. Elas têm esse mezanino, que é a parte de cima, onde costumam ficar as mulheres. As mulheres todas ficam separadas dos homens. Os homens ficam embaixo. E aquela parte lá de trás, no centro, que é a parte do altar, onde fica ali a arca. Aquela parede, na realidade, é onde fica a arca, né? E eles abrem e tiram os pergaminhos da Torá para fazer a leitura durante o culto religioso deles. E aí vocês podem perceber, a imagem não está com muito foco, mas vocês podem perceber que de cada lado do altar tem uma menorá, tem um candelabro daquele de 7 velas, de 7 braços, né? Então chegamos à nossa atividade. A nossa atividade de hoje, que vai estar lá no Educapenha, ela é a seguinte: eu peço para vocês observarem as imagens que são relacionadas ao judaísmo. A primeira imagem é o selo de Salomão, que é o maior símbolo do judaísmo, junto com a menorá, né? Que também é chamado de estrela de Davi ou de escudo de Davi. Ele representa os elementos do universo, água, fogo, terra e ar, sendo seus símbolos variações do triângulo, mas não se pode afirmar que foi realmente o símbolo do rei Salomão, nem o do rei Davi. Esse apenas é um símbolo, né? Mas aí eles chamam como estrela de Davi. E cada uma das pontinhas dessa estrela, ela tem um significado. Então, os significados são misericórdia, justiça, bem, verdade, amor e perdão. Esses são os significados de cada uma das pontas da estrela de Davi. E o outro símbolo que também é muito famoso e também é um símbolo muito importante para os judeus é a menorá, que a gente já falou. Após vocês observarem, eu peço para que vocês deem um colorido bem bonito na imagem do menininho judeu e da menorá. Então, por hoje é só. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau, tchau.